tudo bem? Vamos dar continuidade aí à nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do papel da psicologia dentro das organizações. A psicologia dentro das organizações. Mas o que é psicologia? Qual é o papel da psicologia? Qual é a definição de psicologia? Psicologia, durante muitos e muitos anos, foi considerada o estudo da alma. Daí surgiu em 1800 e pouco, depois, lógico, as pesquisas foram caminhando fortemente nos anos 50, 60, 80, no Brasil nos anos 90. A definição que teve mais força e que nós utilizamos até hoje é o quê? Que a psicologia é o estudo do comportamento. A psicologia, ela estuda o quê? O comportamento, tá? O comportamento. Então, por quê? Porque não tinha como comprovar que a psicologia, o estudo da alma, não tinha como comprovar cientificamente. Então, a definição de psicologia passou a ser o estudo do comportamento. Nós tivemos aí a psicologia comportamental, a psicologia behaviorista, que deu um passo muito à frente, um passo muito forte para esta definição, principalmente o pesquisador Watson, o Skinner, que fez pesquisa com rato, Pavlov, que fez pesquisas com cachorro. Então hoje a psicologia, ela é o quê? Ela é o estudo do comportamento, ela estuda o comportamento em geral, não só o comportamento humano, mas ela estuda o comportamento em geral. E ela vai trabalhar aqui a questão do quê? Dos sentimentos, dos pensamentos, da razão, do inconsciente. Então, quando alguém vai para um terapeuta, o terapeuta vai perguntar, mas o que você sente em relação a isso? A pessoa vai lá contar a sua história, contar a sua dificuldade. Aí o terapeuta vai perguntar, qual é a sua dificuldade? Que dificuldade que você tem em relação a essa questão, é isso. Tá? Então, é isso, que sentimentos que eu tenho? O que eu penso em relação a isso? Vai fazer aqui alguns questionamentos em relação ao que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, ao que ela vive. Porque o ser humano, ele é contraditório na sua natureza. Geralmente o ser humano, ele pensa uma coisa, ele diz outra, ele faz outra, ele quer outra, ele ama outra. Então é uma confusão, nós somos contraditórios. Então, quanto mais o ser humano, ele trabalhar o eu, ele trabalhar o autoconhecimento, menos contraditório ele vai ser. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha aí as suas contradições. Como que nós temos que olhar esse ser humano dentro da psicologia? As questões humanas, biológicas e sociais. Aqui nós temos 3 concepções importantes. Uma que é a concepção inatista. O que é essa concepção inatista? A concepção inatista é que o homem nasce, ele nasce pronto, acabado. Sabe aquela música? Eu nasci assim, vou morrer assim, é mais ou menos isso, tá? Então, ele é um ser inacabado, Então, nós vamos dizer aqui dentro da concepção inatista que o ser nasce o quê? O ser humano nasce o quê? Um ser pronto. Por isso que
durante muitos e muitos anos, lá na Inquisição, o que acontecia com as pessoas que nasciam deficientes? Elas eram queimadas, mortas. Por quê? Porque não tinham o que fazer com elas. Elas iam ser pessoas inúteis para a sociedade. Elas não iam ter utilidade nenhuma para aquela sociedade. Tá? Então, acreditava-se que o quê? Que as pessoas que nasciam deficientes tinham um demônio, né? Tinham muitas crenças aqui que dizia que a pessoa nascia endemoniada. Essa concepção inatista, ela vem tanto da evolução de Darwin, né? Que o homem vem do macaco e ele vai evoluindo, tá? Ele vai evoluindo como a questão bíblica. Daí nós vamos entrar na discussão Adão e Eva, que não dá para negar, tá aí, faz parte da história, se isso é verdade ou mentira, não sei, né? Então, nem eu sei, não tenho formação para estar discutindo isso, mas tenho que estar passando isso a vocês. Aí nós vamos ter uma outra concepção, que é a concepção ambientalista. O que é a concepção ambientalista? Que o homem nasce o quê? Uma tábua rasa. Ele nasce uma tábua rasa. Tá? E ele vai se moldando, se transformando, se constituindo através das relações, através do ambiente, do estímulo e resposta. Aqui nós vamos ter Watson, Skinner, Pavlov, que foram os estudiosos da psicologia behaviorista, da psicologia comportamentalista, estímulo e resposta. Que todo ser humano só realiza alguma atividade se ele tiver algum estímulo, ele vai dar uma resposta. Só se ele se sentir estimulado a fazer aquela atividade. Aí nós vamos ter, então, a concepção interacionista. O que é essa concepção interacionista? A concepção interacionista, ela vai trazer o quê? Que o homem é um ser biológico, ele traz uma parte biológica da engenharia, da questão genética, da memória genética, dos genes, mas o meio pode mudá-lo através dos aspectos cognitivos, que é a parte da inteligência, do aspecto social, que é as relações com o meio, e a questão afetiva. E a questão aqui afetiva. E culturalmente, né, todas as influências que nós temos no meio, todas as influências aqui que nós temos no meio. Eu sou obrigada a tomar um pouco de água aí, porque eu tô querendo tossir. Já tô me afogando aqui, já de tanto falar. Tá? Então, o ser humano, ele tem aqui o que? Uma constituição biológica, mas ele vai mudando, vai se transformando através dos estímulos que ele recebe do meio. Então, as multiculturas, a multidiversidade, a pluridiversidade, toda essa transformação aqui. Bom, a psicologia contemporânea, ela vai ser responsável por quê? Pela produção dos bens, pela prevenção, pela educação, pela reeducação, pelos processos sociais, pelos processos mentais. O que é essa produção de bens? É a parte material mesmo. A psicologia também tem que estudar a parte do consumo, a parte das relações. Nós temos que lembrar, colegas, que o mundo é capitalista, que o sistema é capitalista. E que poucas pessoas no mundo, pouquíssimas pessoas no mundo dominam o dinheiro, dominam o mercado.
Elas têm, né, muito dinheiro. Os demais vivem à sombra aí dos milionários. Essa questão da educação, da prevenção, da reeducação. Nós temos que lembrar aqui que existem 3 tipos de prevenção. A prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Quem definiu isso foi a Organização Mundial da Saúde, a OMS. OMS, Organização Mundial da Saúde. Ela participa de todo o processo da saúde do mundo. Ela ajuda a organizar, ela fiscaliza também. Tá? A Organização Mundial da Saúde. O que é prevenção primária? Prevenção primária é quando a doença ainda não se instalou. Tá? Por exemplo, teve aí a crise do sarampo. Então, faz muitos e muitos anos que no Brasil nós não ouvíamos mais falar que as pessoas tinham sarampo. Mas tem lá a idade lá que a pessoa tem que ir lá e se vacinar. Então, isso é o quê? Uma prevenção primária. Não tem o sarampo ainda. Não existe o sarampo ainda. Uma empresa, por exemplo, ela começa a fazer programas antidepressão, anti-estresse. Tem algum funcionário com estresse? Não. Tem algum funcionário com depressão? Não. Num hospital, a mesma coisa. Tá? O trabalho de um nutricionista, por exemplo, vai fazer a prevenção na área da alimentação. Não tem ninguém aqui ainda com gastrite, não tem ninguém aqui com problema, mas vai fazer um trabalho de prevenção. A mesma coisa o fisioterapeuta, a mesma coisa alguém da área de RH dentro de uma empresa, na área de gestão de pessoas. Vai criar programas para quê? Para a saúde mental. Prevenção secundária, o problema já existe, mas ele não é crônico ainda. Tá? Ele ainda não é crônico. Dá para resolver. Tá? Tem lá 1% da população está com sarampo, 1% da população daquela empresa está com depressão, 1% está com gastrite, 1% está com dor na coluna, sei lá. Então, eu vou fazer um trabalho de prevenção secundária. Colegas, a prevenção terciária daí é triste. Daí já é a pandemia, epidemia, a doença já está instalada, ela já está avançando. E aqui o governo gasta, a sociedade gasta, você gasta. Tá? Então, às vezes a pessoa, eu tenho uma dorzinha na coluna, eu não vou dar bola, isso já passa, né? Vai, até que vira o quê? Um problema crônico. Então, o ideal é sempre a sociedade, de maneira geral, investir em qual prevenção? Na prevenção primária. Então, a psicologia, ela deve investir na prevenção primária. Criar. A prevenção primária, ela é barata, ela não sai tão cara, porque você vai fazer grupos de conscientização, você vai fazer palestras, você vai fazer panfletagem, você vai para a rua, você vai utilizar as redes sociais. Se se utilizasse as redes sociais, para coisas boas, não para porcaria, passando notícias falsas aí, que a maioria faz isso. Então, vamos usar, as redes sociais para ajudar tecnicamente as pessoas, não mentir para as pessoas. Pessoal, a consolidação aqui da educação, o processo da educação. A psicologia precisa estar presente. A questão da educação não deixa de ser uma prevenção primária. Não deixa de ser uma prevenção primária aqui. A reeducação. Então, quando o problema já existe, nós temos que o quê? Que reeducar a população. A questão dos processos sociais aqui e mentais é muito importante aqui.
Pessoal, qual é o âmbito de pesquisa da psicologia? Ela tem aqui a psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, experimental, cognitiva, que é o desenvolvimento que dá inteligência, a personalidade, a psicometria, tá? O que é a personalidade? É quem sou eu? O que constitui essa personalidade? É desde lá dos genes, desde lá quando o óvulo e o esperma são fecundados, e daí nós viramos aí um serzinho, tá? Um serzinho. E aí nós vamos aí nos relacionando com o mundo e nos transformando numa pessoa, num ser humano. O ser humano, ele nasce dependente do outro, aí tem eu digo assim, tem aqui a curva, daí você sobe, você se torna um adulto independente, e daí desce, porque quando você adentra na terceira idade, você se torna uma pessoa dependente de novo, tá? Pessoal, dando continuidade aqui, o que é a educação, A educação, ela pode ser de uma maneira formal ou informal. Informal é o que nós aprendemos no dia a dia com os demais, tá? O que é a educação formal? É a sistematizada, é aquela em que nós vamos aprender na escola, no mundo, aliás, dentro da escola, numa formação. E a informal é no dia a dia, no mundo aqui, que você vai estar aqui se relacionando, aprendendo. Nós temos que ter aqui o papel da psicologia dentro do processo da educação. Por quê? Porque a educação é um processo contínuo. Cada um aqui vai aprender de uma maneira diferente, cada um de nós tem um estilo diferente de aprendizagem, e isso deve ser respeitado. Eu tenho que pensar aqui qual é a concepção de aprendizagem, de avaliação, o foco do ensino. A escola, ela tem que ter um foco, o estudante tem que ter um foco, saber qual é o objetivo dele aqui. O que é o desenvolvimento? É o processo através do qual o indivíduo se constrói, tanto no ambiente físico, social, cognitivo e nas suas relações, tá? A psicologia do desenvolvimento, ela vai estudar o que? As funções psicológicas, o processo aqui de aprendizagem. Qual é a história aqui da aprendizagem? Nós vamos ter aqui na antiguidade, em Roma, toda a parte aqui de evolução da psicologia pelo mundo, a questão da pedagogia da personalidade. Nós temos aqui a parte da Idade Média, aí entra aqui a religião, e nós temos entre o século XVIII, XX, Ivan Pavlov, com as suas experiências aqui com o cachorro, 930, Carl e Eduardo, que pesquisaram, tá? E nada mais é a aprendizagem o quê? Uma mudança de comportamento, Uma mudança aqui de comportamento. Nós vamos ter aqui também a psicologia do associacionismo, que vai estudar o que aqui? O nível de consciência, as operações mentais, as experiências aqui, de Pavlov, e também Freud teve uma grande contribuição dentro da psicologia. Freud estudou o que aqui? A zona do psiquismo, do inconsciente. Tivemos Piaget, que teve uma grande contribuição na construção, na interação do sujeito com o meio. E nós temos que pensar aqui
que dentro da psicologia nós temos mais de 300 teorias, muito mais de 300 teorias, né, estudando e tentando aqui comprovar qual é o papel aqui da psicologia. Ok, pessoal?